Amados, a gente quer, antes da gente meditar na palavra, a gente quer fazer algo que a gente gosta muito de fazer na igreja, que é apresentar pessoas que estão chegando à igreja. E nessa noite nós temos umas famílias para apresentar ao Senhor. E eu quero começar convidando o casal a Adriana e o Marcelo para virem aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero também convidar a Denise e o Jonathan, que mãe e filho que estão congregando, passam a congregar oficialmente conosco. E o nosso irmão Cleudson, o Cleudson lá atrás, vem estar com a gente também em nome de Jesus. E a gente quer fazer uma oração por ele. Você pode ficar em pé conosco para a gente orar ao Senhor, recebê-los como é devido na casa do Senhor. Flamenguista não, né? Aí. Ninguém é perfeito, né? Tá certo. Irmão, nós estamos armando uma caravana aí, viu? Os flamenguistas de plantão, quem gosta de futebol, estamos armando uma caravana para assistir um jogo do Flamengo lá no Rio de Janeiro. Tem os torcedores e tem os secadores, né? Então eu faço parte dos secadores, tem a turma dos torcedores. E a gente vai ir numa excursão, o nosso irmão Maurílio está vendo, e a gente vai ver se consegue fazer essa viagem em nome de Jesus. Extensão para cá, mas vamos recebê-los. Obrigado, Senhor, pela vida da Adriana, do Marcelo, esse casal que chega até a tua casa nessa noite. Muito obrigado, Senhor, pela amizade, o carinho, a identidade que criou entre nós. Que a sua família seja abençoada aqui, que eles possam ser bênçãos nessa igreja, que eles possam exercer o ministério que o Senhor deu a eles, para amado nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a Denise, o Jonathan, Senhor, essa família que tem chegado também até a tua casa, Senhor. Abençoe ela, abençoe o seu filho, que eles se sintam bem, que eles possam integrar a igreja, possam participar na obra do Senhor, que jamais falte a unção do teu Espírito Santo sobre eles, Senhor Jesus. Toma o Cleudson, Senhor, Francisco Cleudson, o teu filho, que chegou até aqui por meio do trabalho de evangelismo. Ele chegou até a tua casa, tem convivido conosco aqui, caminhado conosco, Senhor. Abençoa teu filho também, que o seu ministério, a sua chamada, a sua vocação espiritual possa, Pai, ser evidenciado e seja usado pelo Senhor para ganhar almas, para ser um ganhador de almas, para amar o nome do Senhor. Muito obrigado por cada uma dessas famílias. Agradecemos ao Senhor por eles, em nome de Jesus. Que toda a igreja diga amém. Irmãos, eu quis pedir a licença ao pastor aqui para dar um breve testemunho e para animar os irmãos aí da água. Muitos irmãos sabem que eu cheguei aqui através do evangelismo da água, eu e meu esposo. E nós estávamos saindo da feira e o netinho do pastor estava distribuindo água. Como que é o nome dele, pastor? O Eduardo estava distribuindo água. E daí ele não falou nada para a gente, ele só chegou para mim com uma carinha muito carinhosa, aquela carinha linda que ele tem, e falou assim: você quer uma água? Eu falei assim: eu quero. Aí falou para o meu esposo: você quer uma? Meu esposo falou assim: não. E aí nós ficamos apaixonados por ele. Isso é coisa de Jesus, né? Ele foi a isca, né? E aí nós fomos para casa, perguntamos ao irmão Fábio, que estava junto, que horas que começa o culto? 19h30 no domingo. E eu já estava orando para uma igreja, para me congregar, que nós viemos de Santos, São Paulo. E Deus, quando eu cheguei aqui, eu me alegrei muito. Eu falei: Senhor, é aqui que eu tenho que estar. Amém? Glória a Deus. Amém. Irmãos, eu tenho uma palavra para compartilhar com você. Esse mês de maio foi um mês muito intenso de oração, de jejum, de busca de Deus. E
Agora, no mês de junho, nós vamos continuar nessa busca do Espírito Santo. Precisamos ter essa comunhão com Deus. E nesse período do mês de maio, está encerrando hoje, assim, tivemos pastores pregando a palavra aqui para os irmãos, para a igreja. Pastor Gil, pastor Cleverson, pastor Clériston, pastor Ademir, que esteve pregando a palavra. Lucão teve que trazer a palavra de Deus ao coração da igreja. E eu me sinto agora na honra e na obrigação de encerrar esse mês falando sobre batalha espiritual e orando ao Senhor. Assim, nesse mês foi um mês muito singular nas nossas vidas, porque o Espírito Santo tem tocado o coração da gente. Nós somos a igreja pentecostal, cremos no dom do Espírito, e que o Senhor fala com o seu povo quando busca a presença dEle. E eu queria compartilhar com você algo que Deus colocou em meu coração. E eu quero começar lendo um texto com você que está em Mateus capítulo 6, versículo 21. E pedir para usarmos, eu sei que você não tem na sua mão aí a versão que eu vou pedir. Eu queria que a mídia colocasse na versão Nova Tradução na linguagem de hoje. A sua versão deve ser Almeida Corrigida, Nova Almeida Atualizada, Almeida Revista Atualizada, King James ou qualquer outra versão, mas eu quero ler essa versão com os irmãos aqui nessa noite. É uma versão que foi produzida para facilitar o entendimento da palavra. Eu te convido a ficar em pé em nome de Jesus para lermos a palavra de Deus. Mateus capítulo 12, eu vou ler ao que está aqui na tela. Por favor, coloque para mim aqui. Senão eu vou ter que abrir aqui na minha Bíblia online aqui. Mateus capítulo 6, apenas um versículo. Mateus 6, versículo 21. Ok? Versão na linguagem de hoje. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Mais uma vez. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. A sua versão vai dizer: onde está o seu tesouro, aí está o teu coração. As versões geralmente, outras versões vão dizer isso. Mas eu quis usar essa versão numa linguagem que nos remete a pensar que riquezas são essas que eu e você temos e que o nosso coração está nelas. Que o nosso coração tem elas firme, na mente, na nossa mente, no nosso coração. Vamos orar ao Senhor. Espírito Santo, em nome de Jesus, nos ajude a compreender a Tua palavra e aquilo que o Senhor quer falar conosco aqui nessa noite. Encerramos o mês falando de batalha espiritual, e quantas batalhas temos enfrentado em nossas vidas. Batalhas financeiras, batalhas de relacionamentos, batalhas com doença, com problemas, Pai, que se arrastam há meses, há anos até. E temos aprendido, Pai, que a nossa luta não é contra sangue e carne, nossa luta é espiritual. Temos aprendido, Pai, a usar armas espirituais, a oração, o jejum, a Tua palavra que é a espada do Espírito. Aprendemos tudo isso, Senhor, nesse mês que está passando. Aprendemos o poder da oração, da intercessão, de nos posicionarmos, de perseverarmos, Senhor, de buscarmos Tua face. E ao encerrar esse mês, Senhor Jesus, o Senhor colocou no meu coração uma palavra tão especial, Senhor, que eu não me sinto capaz de transmitir o que o Senhor falou no meu coração. Eu não me sinto capaz, Senhor, de expressar com clareza o que o Senhor colocou na minha mente. Senhor, me perdoe, Senhor, se eu falhar nisso. Eu peço ao Espírito Santo que está aqui nesse lugar, que faça essa obra no coração, na mente de cada um aqui, Senhor. Que o Senhor fale. Nós temos aprendido hoje de manhã, eu falei isso, que o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. E que eu, ao subir no altar, não tenho intenção nenhuma de convencer ninguém, Senhor.
Quem convence é o Senhor. Que eu seja um vaso em suas mãos a expor a tua palavra. E ao expor a tua palavra, ela seja feita com clareza. Que meus irmãos tenham entendimento, que meus irmãos compreendam a palavra. E no teu nome, então, Jesus, eu repreendo todo pensamento, toda distração, tudo que possa tirar a nossa atenção daquilo que o Senhor quer falar conosco aqui nessa noite. Porque irá fazer a diferença, Senhor. Irá fazer a diferença. É como irmos entrar numa caminhada no deserto e irmos sem água, iremos morrer pelo meio do caminho. O Senhor vai nos dar água viva aqui nessa noite. O Senhor vai nos dar água que vai nos permitir atravessar os desertos da vida, Senhor, e chegar aonde temos que chegar, Senhor. Muito obrigado, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Consegue um lenço, um papel para mim? Eu não sei se eu vou conseguir pregar. As lágrimas estão vindo demais nos meus olhos. Vamos lá. Coloca, por favor, de volta aqui o texto de Mateus 6:21. Qual é a nossa maior riqueza? Qual é a sua maior riqueza? Vou falar por mim, à luz da palavra. A minha maior riqueza, a sua maior riqueza, primeiramente, é Jesus Cristo. Sem dúvida. Sem dúvida, é Ele, espiritualmente é Ele. Mas há uma riqueza que Deus concedeu a mim e a você, que nós não merecíamos, mas Ele nos concedeu. Ele nos deu uma família. A sua família é a sua maior riqueza. Obrigado. Ore por mim. A minha família, a sua é a sua maior riqueza. Sua maior riqueza. E onde está a nossa riqueza? Está o nosso coração. Não é o que diz a Bíblia? Família. Então deixa ele falar um pouquinho sobre família. Quando Deus criou a terra, o Deus Criador, criou no 6º dia o homem e a mulher. No 7º dia descansou, Gênesis capítulo 1, não é isso? E ao criar o homem e a mulher, Deus entregou Eva a Adão e diz: aqui está a sua mulher. Então ali, Deus estabeleceu o casamento, Deus estabeleceu a família, um homem com a sua mulher. Então a família é uma criação de Deus. O casamento é uma criação de Deus. E tudo que Deus criou, tudo que Deus estabeleceu, a sociedade que vivemos e que a palavra do Senhor fala que jaz no maligno, ela vai deturpando, ela vai tentando frustrar, combater a criação de Deus. Então Deus, antes de qualquer coisa, Deus criou o mundo, Deus criou as condições para viver nesse planeta, Deus criou a família. Deixará homem, pai e mãe, se unirá a sua mulher, serão os dois uma só carne, Gênesis 2:24. Ali começou a saga da família, depois vieram os filhos, Caim e Abel. Com o pecado, as famílias passaram a ter que tratar com o pecado. Caim mata Abel. As famílias continuam. Eva tem um terceiro filho chamado Sete. E Eva, segundo a palavra do Senhor, no livro de Gênesis, vai dizer que ela teve filhos e filhas. Então, multiplicai-vos, enchei a terra, o mandamento do Senhor. E assim eles foram se multiplicando. Então a família, inicialmente, expulsa do jardim do Éden por causa do pecado, teve que procurar abrigo nesse mundo. Então o abrigo inicialmente foi debaixo de árvores, até se chegar a uma caverna. Então a caverna passou a ser o lar, a casa. Então Eva fazia comida, Eva arrumava a caverna, mantinha a caverna limpa, cuidava dos meninos, e Adão saía para caçar, saía para trazer água, trazer o alimento, a manga, a banana, a uva, a laranja,
o peixe, a carne, para Eva fazer o alimento. Ali estava a família reunida. Caminha a família. As famílias vão crescendo. Então, começam a se formar tribos. Então, meu filho se casa com alguém, esse alguém tem filhos, e assim a família vai crescendo. Surgem o que a gente chama de aldeias ou tribos. O ser humano então se organiza as famílias na forma de aldeias, né? Essas famílias crescem, se agregam, surge o conceito de clã. Clã agora são diversas famílias que compartilham de um líder que é o patriarca, que comanda esse grupo de famílias, homens e mulheres, crianças, adultos, velhos, idosos, ali formando o clã. Só que o mundo que vivemos é um mundo hostil ao ser humano. Então você não precisa se proteger. O homem começa a fazer armas, tribos lutando contra outras tribos, famílias lutando contra outras famílias. Assim é o mundo que a gente vem caminhando na história. Só que até então havia uma língua só. Todo mundo falava uma mesma língua, diz a Bíblia, e é verdade. Até que um dia esses homens, depois do dilúvio, a história recomeça com Noé e sua família. O mundo volta, o ser humano a se multiplicar, fazer filhos. E assim chega um ponto que a multidão, né, as famílias crescem. Surgem ali os primeiros modelos de cidade, umas construções começam a surgir, e o ser humano se organiza e diz: olha, precisamos fazer alguma coisa, porque se Deus mandou outro dilúvio, nós não podemos morrer afogados. Vamos fazer o quê? Vamos fazer uma torre. Então Jesus vai fazer uma torre, chamada Torre de Babel. Você deve ter ouvido falar em algum momento da sua vida. E a torre, até então, não tinha esse nome Babel. Eles constroem uma torre com o seguinte pensamento: essa torre vai chegar até o céu, vamos nos aproximar de Deus. Só que isso acende a ira de Deus, porque estavam querendo tomar o lugar de Deus. Então Deus vai lá e confunde as línguas. Surge o inglês, o francês, o espanhol, o português, o alemão, o crioulo. Surgem as línguas ali. Então eles jamais não se entendiam. Em função dessa multiplicidade de línguas, separou-se então as tribos. Era uma tribo só, um clã só. Então diversas tribos se afastam ali, e aquela torre recebe o nome de Babel. A palavra Babel significa confusão. Então houve uma confusão de línguas. Cada cidade, cada tribo, cada aldeia vai passando a história humana, até que chega às cidades. Construíram-se os vilarejos. Esses vilarejos foram crescendo, só que havia muita disputa entre as tribos. Eu quero o que é seu, eu vou lá e tomo na mão grande. Sou mais forte que você, tenho mais soldados que você, vou lá na mão grande e tomo o que é seu. Na história, então, eles começam a pensar numa proteção, porque não bastava ter apenas o exército. Eu precisava proteger quem não ia para a guerra, que eram as famílias. Os soldados iam para as guerras, mas as famílias ficavam nas casas. Então alguém pensou: vamos fazer um muro em volta dessa cidade. Vamos fazer um muro em volta da aldeia. Começou-se inicialmente com muros de madeira, até que chegaram à conclusão que o muro de madeira não resistia muito, e começaram a fazer os muros de pedra. Essa é a nossa história humana. Então as cidades, as aldeias, passaram a ter à sua volta muros. Muro significava proteção. Muro significava que ali havia um povo organizado. Uma sociedade, ainda que naquela época precária, mas havia uma sociedade organizada ali dentro. Dentro daqueles muros havia pessoas, haviam famílias. Até aí tudo bem? Amém? Bacana. Então, muros em volta da cidade. O mundo foi evoluindo, foi crescendo, surgem cidades enormes, cidades grandes,
cidades médias, cidade pequena, mas o muro se tornou uma referência. Você lembra de Jericó? Lembra de Jericó? Lá do livro de Josué. Jericó era uma cidade fortificada, que em cima do muro cabiam 2 carroças entrando, cruzando em cima. Era um muro muito largo. Imagino eu, talvez daqui a ali, a largura do muro. E esse muro tinha mais de 15 metros de altura e cercava a cidade todinha, ao ponto de como eles pensavam naquela época, de proteção contra os inimigos, né? O muro também simbolizava o poderio que aquela cidade possuía. Quanto maior o muro, quanto mais bem feito o muro, significava que aquela cidade, aquele povo tinha uma condição material, financeira boa. Haviam portões, haviam soldados sobre os muros. Ok. Muros. Agora sim eu posso ler com você. Apocalipse capítulo 21, na versão, por favor, na linguagem de hoje, versículo 9 em diante. Antes da gente ler, eu quero só contextualizar para você entender a leitura que a gente vai fazer. O livro do Apocalipse é o livro da revelação. Deus está revelando como seria os acontecimentos dos últimos dias. O que aconteceria com a volta de Jesus, o que a terra iria acontecer no planeta Terra, com a sociedade. Então o apóstolo João teve uma revelação de Deus e nos trouxe pelo Espírito Santo esse livro chamado Apocalipse. Esse livro há muitas simbologias, há uma linguagem difícil de compreender para quem não conhece a palavra. Até para quem conhece a palavra tem certos trechos aqui que são meio incompreensíveis, né? E é um livro que eu amo ler, gosto muito de ler. E no capítulo 9, o capítulo 21, vai falar que Deus, em função de tudo que vai acontecer, Deus vai criar um novo céu. Deus vai criar uma nova terra, porque essa terra que conhecemos aqui será transtornada, será destruída. E o novo céu, segundo a profecia dada aqui no Apocalipse. Eu quero ler com os irmãos sobre a Nova Jerusalém, que está no versículo 9 em diante. Eu vou ler na linguagem de hoje. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas veio e me disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa e o cordeiro. Para aqui, volta lá por favor. O que esse anjo está falando para você que não conhece a palavra, para você entender? Ele está falando que o Apocalipse fala que virão 7 pragas. E essas pragas vão destruir o mundo, a sociedade como um todo. Jesus voltará e tal. E aqui no final, aqui está relatando o final. Quando Jesus voltou, aconteceu uma série de fatos, uma série de situações. E aqui nessa volta, depois daquela grande destruição, um novo céu, uma nova terra e uma nova Jerusalém. E aqui ele está falando da noiva, a esposa de quem? Do cordeiro. O cordeiro aqui é Jesus Cristo. A esposa, a noiva, diga para o seu irmão aí, é a igreja. Ok? A noiva, a esposa do cordeiro é a igreja. Então coloque no seu coração igreja. Passe adiante então, por favor. Então o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, me dominou, João falando, e o anjo me levou para uma montanha grande, muito alta. Ele me mostrou Jerusalém, a cidade santa, que descia do céu e vinha de Deus, brilhando com a glória de Deus. A cidade brilhava como uma pedra preciosa, como uma pedra de jaspe, clara como cristal. Pode passar, vamos até o final, tá? Ela era cercada por uma muralha ao muro. Lembra do muro que eu te falei? A muralha em volta da cidade. Muito alta e grande, com 12 portões guardadas por 12 anjos.
Nos portões estavam escritos os nomes das 12 tribos do povo de Israel. Haviam 3 portões de cada lado, 3 do norte, 3 do sul, 3 do leste e 3 a oeste. A muralha da cidade estava construída sobre 12 rochas, nas quais estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Para aqui. Pode parar aqui. A cidade, ela era quadrada. Então havia em cada parte aqui 3 portões. 3 portões, 3 portões, 3 portões, que dão 12. Em cada portão tem o nome de uma tribo, que são 12 tribos de Israel. Benjamim, Judá e as 12 tribos de Israel. Só que essa cidade, diz o texto no versículo 14, que essa cidade tem um fundamento. Essa cidade foi construída sobre rochas, e são 12 rochas, e essas 12 rochas são escritos os nomes dos 12 apóstolos, né? Bom, só para você estar ligando com a Bíblia, tá bom? Você está ligando na sua mente as coisas. Segue então. O anjo que falou comigo levava consigo uma vara de ouro para medir a cidade, os seus portões e a muralha. Olha que interessante. A cidade era quadrada, eu já falei, pois o seu comprimento era igual à sua largura. O anjo mediu a cidade com a vara de ouro e viu que media 2.200 quilômetros. 2.200 quilômetros, irmão, vou lhe dar uma ideia. Daqui ao Distrito Federal são 1.300 quilômetros. 2.200 quilômetros é como se fosse no Distrito Federal e voltasse. Dá um pouco mais. O seu comprimento, largura e altura eram iguais. O anjo mediu também a muralha e viu que tinha 64 metros. Aqui deve ter uns 12 metros. Imagina 64 metros. Se aqui tem 12, multiplique isso aqui por 6, talvez 5. Essa altura aqui. Imagina subir nesse muro, hein? Complicado, né? Conforme as medidas comuns que o anjo estava usando. A muralha era de jaspe e a própria cidade era de ouro puro. Que coisa linda, claro como vidro. As rochas do alicerce da muralha estavam enfeitadas de todo tipo de pedras preciosas. A primeira rocha estava enfeitada de jaspe, a segunda de safira, a terceira de ágata, a quarta de esmeralda, a quinta de sardônica, a sexta de sárdio, a sétima de crisólito, a oitava de berilo, a nona de topázio, a 10ª de crisópraso, a 11ª de jacinto e a 12ª de ametista. Os 12 portões são 12 pérolas. Imagina uma pérola. E cada um desses portões era feita de uma só pérola. Fazer um parênteses aqui. De onde vem a pérola? Da ostra. Meu Deus, consegue imaginar o tamanho da ostra? Se cada pérola veio de uma ostra e as portas são enormes, eu fico imaginando o tamanho da ostra. Vamos embora. A rua principal era de ouro puro, claro como vidro. 22. Não vi nenhum templo na cidade, pois o seu templo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua para iluminarem, pois a glória de Deus brilha sobre ela, e o Cordeiro é o seu candelabro. Os povos do mundo andarão na luz dela, e os reis da terra vão lhe trazer as suas riquezas. Os portões da cidade estarão sempre abertos o dia inteiro, não se fecharão,
porque ali não haverá noite. As nações vão trazer os seus tesouros e as suas riquezas para a cidade. Para aqui, por favor. Aqui eu quero chegar. O Espírito Santo está falando que aquilo que para você é riqueza, ao lugar para onde vai. O lugar da sua família é nessa Nova Jerusalém. O lugar da sua família é nessa Nova Jerusalém, com ruas de ouro, cristal, portas que são feitas de uma pérola só, muros enormes, portões, uma coisa assim inimaginável, que assim não tem palavras para descrever essa beleza toda que Deus criou para as nossas famílias. Para as nossas famílias. As nações vão trazer os seus tesouros e as suas riquezas para a cidade. É sua obrigação levar a sua família para essa cidade. É seu dever levar a sua família para essa cidade. Deus vai cobrar isso de você. Deus vai cobrar isso de você. Último versículo, eu acho agora, né? Porém, nela não entrarão nada que seja impuro, nem ninguém que faça as coisas vergonhosas, ou que conte mentiras. Entrarão na cidade somente as pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro. Aqui o Senhor está acrescentando, já que Ele preparou essa cidade para que nós levássemos as nossas riquezas para lá, que não é dinheiro, não é posição social, não é apartamentos, não é carro, não é renda, não é ouro, não é Pix, não é dólar. As riquezas que Deus espera que a gente entregue a Ele nos céus, é o nosso testemunho como cristãos aqui nessa terra. E deixando o exemplo que os nossos filhos acompanharam e estarão conosco nessa Nova Jerusalém. Não é qualquer um. Eu sou filho de Deus. As pessoas dizem, né? João capítulo 1 vai dizer que a todos que recebem Jesus como Senhor e seu Salvador é que se tornam filhos de Deus. Por causa do pecado de Adão e Eva, lá no início do tempo, o ser humano então perdeu essa comunhão com esse Deus Criador. O ser humano perdeu essa graça de, na sua morte, ir morar nessa cidade gloriosa. O pecado separou o ser humano de Deus. Aí você entende a grandeza de Jesus. Se não fosse Jesus, essa cidade ficaria vazia. Se não fosse Jesus, ninguém habitaria nessa cidade. Por causa de Jesus, o Cordeiro de Deus. O texto vai dizer aqui, o seu nome é escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro. Por causa de Jesus, eu e você podemos entrar na Nova Jerusalém. Tem 12 portas. Eu não sei qual porta eu vou entrar, mas eu sei que eu vou entrar. Eu não sei em que dia isso vai acontecer, está sob o controle de Deus. O que eu devo fazer então? Não ser impuro. O que eu devo fazer então? Não fazer coisas vergonhosas. O que eu devo fazer então? Eu não devo contar mentiras. Porque tudo aquilo ali, irmãos, as portas, você leu comigo, ficam abertas o dia inteiro. Nós lemos aqui. Mas essas portas não serão acessíveis para quem fizer o que está no início do versículo. A vida espiritual, irmãos, ela é simples. Nós complicamos ela um pouquinho. Então, se temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, diz a palavra que toda impureza sai.
As vestes sujas são tiradas e vestes limpas são colocadas. Você quer ver? Terminou? 27 terminou? Capítulo 22 do Apocalipse. Só para a gente ler esse versículo. Versículo 14 do capítulo 22. Felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão o direito de comer o fruto da árvore da vida e de entrar na cidade pelos seus portões. Versículo seguinte: mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais e os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. Aqui está quem fica de fora dessa cidade linda, gloriosa que lemos no Apocalipse capítulo 21. Isso, irmão, não é teologia de pastor. Isso não saiu da cabeça de um homem. Isso veio do próprio Deus. O Senhor preparou uma nova Jerusalém para mim e para você. O Senhor preparou essa cidade gloriosa que a glória de Deus brilha mais do que o sol. E que a cidade tem ruas de ouro para você caminhar. A árvore da vida que você leu aqui comigo, no versículo 22, versículo 14. Árvore da vida. Então, a palavra do Senhor vai descrever essa cidade, muro, base, fundamentos, portões. E eu quero voltar na muralha. Quero voltar na muralha. Porque nós estamos falando que a nossa maior preciosidade na terra é a nossa família. Ok. É a nossa família. Pois bem. Eu vou ler contigo. Na antiguidade, já falei isso para os irmãos, as cidades tinham muros fortificados em torno delas. A cidade de Jerusalém, que nós citamos aqui no texto sagrado, a nova Jerusalém, porque a velha Jerusalém, ela por diversas vezes foi destruída. Segundo os estudiosos, segundo os históricos, a cidade de Jerusalém é a cidade do mundo que mais vezes foi destruída e reconstruída. Segundo os historiadores, os arqueólogos dizem isso, que a cidade de Jerusalém lá em Israel, que você já ouviu falar, ela foi destruída e reconstruída diversas vezes. Diversas vezes. Isso faz parte das profecias da palavra do Senhor. Só que houve, num momento da história de Israel, em que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, o imperador da Babilônia, conquistou Israel, destruiu a cidade, destruiu seus muros, e a cidade então virou objeto de piada, de memes, de escárnio. Cadê o seu Deus? Cadê a sua proteção? Cadê a organização da cidade? Porque parte da cidade foi levada cativa para a Babilônia. E boa parte, aliás, uma pouca parte permaneceu em Jerusalém. Na história passa Nabucodonosor, ele morre, o seu filho assume, morre, depois Nebuzaradã assume, morre, até chegar na invasão dos sírios, dos gregos, que invadem a Babilônia, matam o imperador, neto de Nabucodonosor, o rei Ciro o Grande, rei Dario o persa. Então esse império Ciro-persa, grego-persa, invade e domina aquela região. Só que um desses reis, chamado, nome difícil, Artaxerxes, saiu.
Você deve ter assistido aquele filme 300. Assistiu? 300? É aquele rei lá. Só que ali é uma folclore, né? Ali é um fato verídico, mas que eles florearam demais, né? Botaram lá aquele ator brasileiro desse tamanho, né? Um gigante. Que tudo ali foi para vender a história. Pois bem, esse imperador permitiu que um judeu chamado Neemias retornasse a Jerusalém para reconstruir a cidade. Neemias não era arquiteto, não era engenheiro, nem soldado ele era. Neemias era o copeiro do rei. Ele era aquele que bebia o vinho, bebia água. Se tivesse veneno, ele morria. O rei só bebia depois que ele bebesse. Essa era a função de Neemias, o copeiro do rei. Então um dia os seus irmãos vieram de Jerusalém, contaram para ele que a cidade estava destruída. E aquilo mexeu com o coração de Neemias. Ele, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Então ele vai falar com o rei Artaxerxes, e pede para o rei para reconstruir a cidade dele. O rei então autoriza. Ele então vai para Jerusalém e lá ele confirma as notícias que chegaram a ele. A muralha toda destruída, a cidade em pedaços. Então ele senta com aqueles que foram com eles, ele vai falar com Deus. Ele então tem uma ideia: bom, já que vamos reconstruir a cidade, aliás, a cidade já estava sendo reconstruída pelas pessoas que moravam lá, mas muito devagar, porque não tinha dinheiro, não tinha recursos. E ele chegou lá com dinheiro, chegou com recursos para reconstruir tudo. Pois bem, então ele tem a seguinte estratégia: vamos reconstruir o muro. Vocês devem imaginar que não era um muro pequeno, né? Não era tão grande quanto o lá do Apocalipse, mas era um muro grande, um muro alto, um muro largo. Então ele inicia essa construção, e eu quero ler com você um momento singular nessa história. Cadê você? Cadê você? Neemias, aqui mesmo. Para vocês terem uma ideia, num livro de Neemias há 12 orações. Então Neemias não contou só com a sua sabedoria, só com a sabedoria dos outros, a ciência, o conhecimento, nada disso. Porque Neemias entendeu que para reconstruir uma cidade, ele precisaria da direção de Deus. Ele precisaria da presença de Deus. No capítulo 3 de Neemias, começa então a relatar essa reconstrução, que ele começa pelos muros. E aí, irmãos, eu quero ressaltar, porque já lemos, nós lemos aqui que são 12 portas, não é isso? Lá na glória. E eu quero ler com você aqui, Neemias 3, versículo 1, vai dizer assim, deixa eu ler na versão aqui. As muralhas da cidade foram reconstruídas da seguinte maneira: Eliasibe, o grande sacerdote, e os seus colegas sacerdotes reconstruíram o portão das ovelhas, uma das portas da cidade de Jerusalém Velha, portão das ovelhas. Depois o inauguraram e puseram os portões nos seus lugares. E reconstruíram as muralhas até a torre de Sem, até a torre de Ananel. Próximo versículo 2. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte. Zacur, filho de Enri, construiu o trecho seguinte. O grupo de famílias de Asenaá construiu o portão dos peixes, ao segundo portão. Eles puseram as vigas e os portões nos seus lugares e colocaram os trincos e as trancas. As 3 partes seguintes foram construídas por esses homens: a primeira por Meremote, filho de Urias e neto de Acós; a segunda por Mesulã, filho de Berequias e neto de Mesabel; e a terceira por Zadok, filho de Baaná. E aí o texto continua. Na velha Jerusalém são 10 portas. 10 portas.
10 portas. A Jerusalém, a Nova Jerusalém, são 12 portas. Cada porta na Velha Jerusalém, porta dos peixes, que a gente leu aí, porta dos peixes, porta das ovelhas. Cadê? Aqui, eu mudei a página. Porta velha, no versículo 6, versículo 13, porta do vale, 14, porta do monturo, 15, a porta da fonte, 26, porta das águas, 28, porta dos cavalos, 29, porta oriental e 30, porta da guarda. As 10 portas estão aí. Só que Deus falou lá no Apocalipse de uma nova Jerusalém. Na Jerusalém antiga, Neemias reconstruiu os muros. Por que ele reconstruiu os muros? Proteção. Por que ele reconstruiu os muros? Porque fora dos muros haviam muitos inimigos. Dentro dos muros de Jerusalém, com seus portões colocados de volta nos seus lugares, os 10 portões, houve paz na cidade. A cidade então pôde ser reconstruída, retornou a alegria, retornou o prazer de viver, retornou a identidade, nós somos povo de Deus. Retornaram as famílias. Assim que Neemias termina, ele informa ao rei: terminei. O rei manda quem era judeu, quem ainda estava naquela região da Pérsia, da Grécia, que retornassem para Jerusalém. Que coisa linda, né? Retornassem para Jerusalém. Está no capítulo 7 aí de Neemias. Bom, por que eu estou falando isso? Falei tanto de muro, né? O muro que Neemias fez, irmãos, era um muro físico, visível, palpável. O muro do Apocalipse é um muro espiritual, invisível, mas real. Você e eu temos famílias, nosso maior tesouro. E nós temos o dever de proteger e guardar nossas famílias. Temos o dever de guardar a nossa casa. E aí eu quero encerrar o último versículo para a gente ler hoje. O último versículo. Versículo 14 de Neemias capítulo 4. Porque se as nossas famílias são para nós o nosso maior tesouro, e é nelas que está o nosso coração, um pai, uma mãe é capaz de morrer pelo seu filho. Se puder, da parte dele para o seu filho daria, seus olhos, seus rins, seu fígado, né? Porque um filho está doente. Quem já passou, vivenciou filhos doentes, sabe como é complicado, especialmente um bebezinho, no caso da Maria, chorar sem dizer onde está a doença, onde está a enfermidade, e a mãe e o pai ali preocupados: o que está acontecendo com meu filho, minha filha? Correr para o hospital, procurar ajuda médica, e se pudesse, queria sentir a dor no lugar de um filho, a dor no lugar de uma filha. Isso é verdade, isso é fato. Olha o que diz o texto. Neemias, o reconstrutor de muros, de muralhas: eu vi que o povo está preocupado, e por isso disse a eles e às suas autoridades e aos seus oficiais. Estavam preocupados por causa dos inimigos que estavam em volta deles. Não tenham medo dos nossos inimigos. Lembrem como Deus, o Senhor, é grande e terrível. E, vamos ler juntos? Lutem pelos seus, suas e seus. Lute por esse tesouro que é a sua família. Não desista da sua família. Se há uma batalha espiritual acontecendo, porque o alvo dessa batalha é a sua família. O diabo quer levar seus filhos para o pecado. O diabo quer destruir seu casamento. Ele quer acabar com a sua paz. Quer roubar a sua saúde. Quer te afastar de Deus. Quer te afastar da presença de Deus.
Lute pela sua casa. Não aceite o discurso desses dias que falam aí, as orientações que esse mundo tem dado aí. Não. Assuma o seu papel de protagonista da direção da sua família, da sua casa. Eu e minha casa, falou Josué, serviremos ao Senhor. Se há alguém que construiu muros, foi Neemias. Mas se há alguém na Bíblia que destruiu muros, foi Josué. Porque aquele muro representava pecado, impiedade. Está na hora, irmão, de você ser um Josué, destruir os muros que estão à volta da sua casa, que te afastam de Deus, que te afastam da comunhão com Deus, e construir muros que te guardem da ação do inimigo, que abençoe seu lar, que proteja a sua família. Lute pela sua família, guerreie pela sua família. Não baixe a sua guarda. Se tiver que falar grosso com alguém, fale. Fale. É sua família, são seus filhos, é a sua esposa, é o seu marido. Defenda ele, defenda ela. Certa vez o Miguel, quem conhece o Miguel aqui, falou assim: vô, mas se o menino vem em cima de mim, eu vou dar um esmurro nele. Posso dar um esmurro nele? Miguel está mais alto do que eu, está bem forte. Eu falei: não, Miguel, você não pode. Mas vô, se ele implicar comigo, se ele bater em mim, eu falei: não, você vai se defender, Miguel, você vai se defender, Miguel. Aí ele falou: vô, me coloca numa aula de luta, eu quero aprender a lutar, eu quero aprender a me defender. Aí ele está fazendo taekwondo, bota lá o kimono e fica lá no taekwondo, não sei como é que é, ela luta direito, né? Porque eu entendi a cabecinha dele, né? Porque a gente não, você e eu, irmão, nós não temos sangue de barata. Você tem que proteger a sua família. Esse mundo jaz do maligno. O inimigo está vindo contra a sua casa. Vivemos um país, irmãos, movido por ideologias. Um monte de ideologia do capeta, do inferno agindo na nossa nação. Eu estou me deparando, irmãos, com situações, ministerialmente falando, assim, muito complexas, muito difíceis. Meninas de 10, 12, 11 anos que se acham homem. Meninos com trejeitos e que, se não for feito alguma coisa com esse menino, ele vai descambar para o outro lado, vai assumir algo que ele não é de verdade. Mas a mentira que é semeada da mente deles é que eu nasci mulher no corpo de homem, eu nasci homem no corpo de mulher. Isso é do inferno, isso foi engendrado no inferno. Cadê a muralha em volta da sua família? Cadê a muralha em volta dessas famílias? Não tem, não existe. E essas informações estão adentrando nossos lares, estão pulando os muros que estamos construindo, ou que estamos negligenciando a construção. Chega por aqui, ó, tal do celular. Chega em redes sociais. Os comportamentos errados que tentam impor à nossa sociedade, um comportamento que não é natural, que não é normal. Deus fez o homem e a mulher. Isso não é misoginia, isso é palavra de Deus. Essa é a palavra do Senhor. Nós não somos contra os homossexuais, irmão, de forma alguma. São seres humanos carentes da graça de Deus. Mas nós não pactuamos com o pecado. O pecado nos afasta de Deus. E ao olhar da palavra, é pecado. Então, amados, fora, nós lemos aqui, todo que pratica mentira, os idólatras, os que mentem, ficam fora da nova Jerusalém, já que essa velha Jerusalém, de 10 portões, também foi destruída e não existe mais os muros, existe uma sombra dos muros que um dia existiram. Eu espero um dia a gente fretar um avião, já que o Alexandre vai pagar, vai ficar bilionário, vai pagar um avião, vamos para Israel, descer no aeroporto lá, vamos fazer um passeio, vamos conhecer o Muro das Lamentações, vamos conhecer a Jerusalém Velha,
e você vai ver que eu estou falando é verdade. A cidade foi destruída tantas vezes, irmãos, que hoje tem uma relíquia lá, histórica apenas. Jerusalém hoje é uma cidade, Tel Aviv, uma cidade mundial, uma cidade fantástica, comparável a Nova York, comparada a Londres, em termos de estrutura de cidade. Pois bem, voltemos ao nosso assunto aqui. Neemias, ele tomou para si a responsabilidade de, junto com seus irmãos, reconstruir o muro. Lutem, ele falou, lutem, porque não é fácil construir muros, não é fácil manter sua família protegida, não é fácil guardar a sua casa, não é tarefa fácil, mas é possível, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. É possível, segundo o poder de Deus sobre a igreja, sobre sua vida e sobre a minha vida. É possível. E nessa noite, o Espírito Santo está nos chamando para construirmos os muros que foram quebrados. Colocar os portões nos seus lugares. Portas que foram abertas na sua casa, que precisam ser fechadas. E outras portas que estão fechadas, que precisam ser abertas. Você sabe o que eu estou falando. Estou falando figurativamente. Mas você sabe onde você tem errado, aonde você tem pecado, aonde você tem dado oportunidade para o inimigo entrar na sua terra, na sua aldeia, na sua cidade e lhe causar prejuízos, lhe causar danos, lhe causar perdas. Eu encerro com a graça de Deus, reforçando na minha versão aqui essa palavra de Neemias. Lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Lutem, não desista, não se deixe levar pelo desânimo. Tentei tantas vezes isso, nunca deu certo, mas agora vai dar certo em nome de Jesus. Não desista de construir um muro ao redor da sua família. Não desista em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração final. Amém. Na nova tradução, no linguagem de hoje, o Espírito Santo está me incomodando aqui para ler um texto. Do Apocalipse, no capítulo 5, verso 1 ao verso 9. Coloca para nós aí. Apocalipse 5, de 1 a 9, nova tradução na linguagem de hoje. Na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro em forma de rolo. Estava escrito nos dois lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que perguntava bem alto: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e ver o que lá estava escrito. Eu chorava muito, porque não se podia achar ninguém que fosse digno de abrir o livro ou de ver o que lá estava escrito. Então um dos líderes me disse: não chore, olhe, o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória.